Podemos cumprimentar a todos, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe, trazendo-nos ao íntimo a paz de que precisamos para manter a serenidade tão cara às nossas vidas. Narra-se que Sócrates, um dos maiores pensadores do mundo antigo, que foi para a história da filosofia o que o Cristo foi para a história ocidental, dividindo a história da filosofia em antes e depois da sua passagem pela Terra. Temos a filosofia pré-socrática, antes de Sócrates, e a filosofia posterior, que segue até nós, chamada de pós-socrática, que ele encontrava-se passeando pela ágora ateniense e, como de costume, estava cercado pelos seus discípulos, pelos seus alunos queridos, que observavam detalhadamente cada ação, cada gesto, cada comportamento daquele que elegeram como mestre. E que Sócrates, ao passear pela ágora, pela praça pública de Atenas, e ao observar o vai e vem, o corre-corre das pessoas, o comércio desenfreado que lá se praticava, externou àqueles que o cercavam, estavam mais próximo dele, a sua satisfação interior, a sua alegria íntima, por não precisar de mais nada daquilo. Teria externado-se da seguinte forma: quão feliz eu sou por perceber de quantas coisas não tenho mais necessidade. E Sócrates, com esta sabedoria do desapego, do desprendimento dos bens exteriores, dos bens de fora, assinalava diretamente para uma dimensão mais profunda do ser humano, uma dimensão interior, a dimensão espiritual. É sabido de todos aqueles que já compulsaram alguma das obras que versam sobre este grande pensador, como a Apologia de Sócrates, escrito por um dos seus discípulos dileto, Platão, que Sócrates era influenciado pela espiritualidade. Tinha ao seu lado a figura de um daimon, que era o nome dado pelos gregos a qualquer gênio, a qualquer espírito, a qualquer ser espiritual, bom ou mau, que porventura exercesse a sua influência sobre a vida das pessoas. E narra Platão, Xenofonte e outros dos seus discípulos que Sócrates atribuía a sua filosofia transcendental a esta presença espiritual, do seu gênio protetor, do seu guia espiritual, do seu mentor, que lhe insuflava o conhecimento das coisas, sobretudo o conhecimento exato da natureza das coisas e principalmente da natureza espiritual da existência e do ser. E ele propõe como meta fundamental para a evolução o autoconhecimento. E para que a pessoa pudesse alcançar um nível de satisfação, de realização, de entendimento, de felicidade na vida, deveria necessariamente atirar-se a esta meta de conhecer-se tão profundamente quanto fosse capaz. Então, a felicidade para Sócrates encontra-se diretamente relacionada ao conhecimento que o homem tem de si. Não? E é justamente nesse sentido que nós gostaríamos de contribuir nesta noite com uma reflexão em torno de 10 pensamentos extraídos desta obra aqui, Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, que é de um psicólogo norte-americano, PhD, doutor em psicologia, chamado David Niven, e que leciona numa universidade na Flórida. E ele se propôs
a examinar os tratados de psicologia, de psiquiatria, de psiconeuroimunologia, que tratam da questão da felicidade, decodificando esses tratados numa linguagem mais simples, mais acessível aos leigos, aqueles que não dispõem de um conhecimento suficiente para acessar essas informações, que constitui a maioria da população, dado a linguagem hermética, fechada, na qual os especialistas geralmente se expressam, não só os da psicologia, mas os de outras áreas também. E nós destacamos, destes 10 segredos, 10, para estabelecer um rápido comentário do ponto de vista da doutrina espírita, uma vez que é posição da psicologia no momento a atribuir a felicidade como um estado interior da criatura, como um estado consciencial da criatura, que está, como já previra ensinar a Sócrates, relacionado com o conhecimento que ela tem de si mesma. Ninguém pode ser feliz, pode-se fazer essa afirmação, ninguém pode ser feliz sem conhecer-se verdadeiramente. Então, nós passaremos a examinar rapidamente cada um desses segredos que nós destacamos. E o primeiro é intitulado da seguinte forma: mantenha contato com sua família. É fundamental que nós busquemos estabelecer laços de proximidade com os nossos familiares, sobretudo os consanguíneos, mesmo quando os elos espirituais na consanguinidade não sejam tão fortes quanto são com um amigo, com alguém com o qual nos identificamos. Mas o Espiritismo nos ensina que a consanguinidade é um meio através do qual nós viemos para nos aproximarmos, para nos unirmos àquelas pessoas cuja presença em nossa vida é essencial, a fim de nós aprendermos algumas lições que precisamos aprender na convivência diária com estas pessoas. Às vezes, quando a parentela é muito grande, né, um vai para um lado, outro vai para o outro, e se perde o contato, e com isso se perde a proximidade, se perde a união, se perde o vínculo. Então é importante sempre manter o contato para que este vínculo não se perca, já que não é por acaso que nós encarnamos numa determinada família, especificamente. Foi para atender algumas necessidades da nossa alma, do nosso íntimo, e nós devemos descobrir, sobretudo pelos característicos dos nossos familiares que mais nos incomodam, o que nós temos que aprender com aquilo. Porque aquilo que eu vejo no outro e que me desagrada é uma espécie de espelho, onde eu enxergo invertido. Eu me vejo refletido no outro, justamente naquelas características que me desagradam. Porque são aquelas que identificam para outra pessoa aquele comportamento X ou Y não interfere em nada, mas para mim incomoda, né? Mexe comigo. Então tem alguma coisa para trabalhar dentro de mim. Né? Jesus, quando esteve na Terra, ele alarga o círculo da família. É sempre oportuno lembrar aquele célebre episódio em que o Cristo estava na companhia dos seus apóstolos, dos seus discípulos, na casa de Pedro, na humilde casa do pescador da Galileia, ensinando, consolando, efetuando curas, ministrando assistência social, quando a sua mãe e os seus irmãos, todos os 4 evangelhos expressam-se dessa forma, batem a porta, tentando abrir caminho por entre a multidão que cercava a casa e cercava o Cristo, exigindo contato com o Mestre. E, ao ser comunicado da presença da sua família ali, Jesus interpela o seu interlocutor da seguinte forma:
quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que vivem à vontade do meu Pai, que está nos céus em toda parte. Então, com isto, Jesus não está menosprezando a sua mãe, não está menosprezando os seus irmãos, mas está universalizando os laços da família. Já que ele, dotado de uma visão cuja capacidade de penetração nós sequer imaginamos, compreendia todos os enigmas da vida, bem como todas as leis espirituais da existência, e sabia dos laços que a todos unia, bem como das multifárias reencarnações de todos aqueles que peregrinavam com ele naqueles famosos, impressionantes momentos na antiga Palestina. Então, Jesus, com isso, está universalizando as relações familiares. Né? As pessoas que eu devo considerar como dignas do meu afeto, do meu carinho, do meu amor, não são apenas aquelas do meu sangue. São estas também, mas não apenas estas. Mas a todos os demais, uma vez que a paternidade divina nos liga a todos, nos aproxima a todos como irmãos. Então, mantenha contato com sua família. O segundo segredo das pessoas felizes: coma frutas todos os dias. Isto, a princípio, parece que não tenha nada a ver com psicologia, com comportamento, etc. Mas já é constatado, por dados estatísticos, que uma alimentação saudável, que inclui frutas, interfere sim no nosso humor, no nosso temperamento, favorecendo a inter-relação positiva com as outras pessoas. O espírito André Luiz, inúmeras obras da coleção que leva o seu nome, que começa com o Nosso Lar e vai até com o livro E a Vida Continua, totalizando 16 obras, no Nosso Lar, nos Mensageiros, no Missionários da Luz, em outras obras, ele explora muito a questão da alimentação. Como é importante a alimentação para cada um de nós e que ela possui também uma contraparte espiritual, que exerce uma influência na alimentação das tessituras da nossa alma, que é o perispírito, que é a roupagem espiritual que nos envolve. Quando nós desencarnamos, esclarece André Luiz, nós não dispensamos a alimentação. Né? Nós vamos nos alimentar de outras substâncias, de características fluídicas, mas não vamos dispensar a sua presença. No Nosso Lar, ele chega inclusive a narrar, quando fala do histórico dessa colônia espiritual que fica sob a atmosfera do Rio de Janeiro, que quando o atual governador daquela cidade espiritual assumiu, um dos seus principais propósitos era elevar espiritualmente a colônia. E para isso ele tocou em cheio na questão da alimentação, porque muitos ainda demandavam, exigiam uma alimentação muito sólida, que lembrava a alimentação da crosta terrena. E ele impôs, né, primeiro tentou de forma sutil convencer a todos acerca dos benefícios de uma alimentação mais espiritualizada. Como não foi atendido, ele impôs, através de um decreto, essa alimentação. E começa a haver um tráfico dentro do Nosso Lar, com as zonas umbralinas, para que se passasse alimentos mais pesados do umbral para dentro do Nosso Lar. Então isso evidencia que o espírito, assim como vive na Terra, ele vai passar a viver na espiritualidade. Nós aqui no Sul, que somos aficionados pelo churrasco, muitos de nós não dispensamos ao domingo aquela carne assada, provavelmente quando desencarnarmos vamos sentir
necessidade daquilo, até porque formou o hábito. Então, esse tipo de reflexão nós temos que formular, porque não existe mudança brusca na natureza. São transformações graduais, paulatinas, lentas. A natureza não funciona aos saltos, mas sim numa escala graduada, que não dispensa nenhuma etapa, não queima nenhuma etapa. Então, a nossa alimentação também interfere no nosso equilíbrio espiritual e na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso cada um pode pensar por si próprio, né? Depois que se alimentou de uma forma mais pesada, não se sente tão bem quando se alimentou de uma forma tão leve. Né? É fácil de se constatar isso. Terceiro segredo. Pense em termos concretos. Ensina a psicologia que todos nós temos que ter objetivos em nossa existência. Quem não sabe para onde vai, provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. Então eu tenho que saber para onde eu estou indo e tenho que traçar metas, caminhos para atingir o meu destino, para chegar aonde eu quero, para alcançar o meu objetivo. Mas, para tanto, eu preciso pensar em termos concretos. Não basta ter objetivo. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas nunca consigo ser. Eu quero ser uma pessoa mais caridosa, mas nunca consigo me tornar em tal pessoa. Eu quero melhorar no emprego, mas eu me esforço e não consigo. Eu quero progredir nos estudos, mas da mesma forma pareço que sempre estou no mesmo lugar. Eu tenho que traçar o objetivo e também traçar as metas para atingi-lo de forma bem concreta. Se o meu objetivo é tornar-me melhor, o que eu posso fazer a partir de já, a partir de agora, para operar essa transformação? Em termos concretos, né? Sorrir mais, né? Procurar sempre que houver ocasião, estender a mão e ajudar, procurar quando estiver na rodinha da fofoca, calar ao invés de ser conivente e participar. Então essas coisas, pensar concretamente no que eu posso fazer para atingir os objetivos da minha vida. E ensina Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo que trata do Sermão do Monte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais nos será dado em acréscimo. Com isto, Jesus está subordinando os nossos interesses materiais a interesses maiores, aos interesses da nossa alma, aos interesses do nosso eu superior, aos interesses da nossa espiritualidade. Né? Porque não nos iludamos. Né? Esse corpo ele é passageiro, nós estamos aqui momentaneamente, todos sabemos disso, mas poucos de nós já se conscientizaram disso. Porque nós vivemos sabedores dessas coisas, mas não vivemos como se já tivéssemos tomado verdadeira consciência acerca delas. E certamente, se cada um de nós aqui, espíritas, já tivéssemos introjetados, nos conscientizado da profundidade desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, tais quais a imortalidade, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, essa proteção que nós sempre temos ao nosso lado, essa influenciação positiva e negativa que a gente sempre sofre. Se nós já tivéssemos nos conscientizado verdadeiramente de tudo isso, nós já seríamos um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Raul Teixeira. Mas nós estamos distante da vivência dessas informações. O apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve aos Romanos, afirma o seguinte: aqueles que vivem segundo a carne gostam das coisas carnais.
No entanto, aqueles que vivem segundo o Espírito gostam das coisas espirituais. E nós estamos ali no meio termo. Né? Nós já nos interessamos pelas coisas espirituais, mas ainda não conseguimos administrá-las no nosso corre-corre diário. Em função das inúmeras pressões que nós sofremos, das dificuldades que é comum a todos nós, dos sofrimentos que todos nós temos, etc. Mas nós precisamos assimilar essas mensagens que não são modernas, não vêm com a doutrina espírita, são muito mais antigas. Né? Jesus já dizia isso, o apóstolo Paulo já dizia essas coisas. Antes dele, Sócrates, Platão, Buda, Forri, Confúcio e tantos outros. Então nós precisamos assimilar estes dados acerca da nossa realidade transcendental, da nossa realidade espiritual, para viver melhor na Terra. Para que o nível da nossa satisfação, da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa felicidade se eleve acima do nível atual. Porque é algo que está dentro de nós. Né? O dia que aprendermos a ser felizes, como Jesus o fora, o mundo exterior poderá desabar, mas isso não abalará a nossa felicidade íntima. Jesus, embora crucificado, encontrava-se intimamente num estado de paz, de equilíbrio, de contentamento, porque ancorado em todo um conhecimento maior acerca da realidade da realidade soberana da vida e dos momentos episódicos que ele estava passando pela Terra e que aquele era o final do capítulo, né, o momento derradeiro. Então nós precisamos aprender a trazer essas lições, esses princípios para o nosso dia a dia e não vivê-los só na casa espírita. Quarto segredo, dê apoio às outras pessoas. Dê apoio às outras pessoas. Né? Isto esta casa aqui faz exemplarmente, né? Apoiando inúmeras pessoas, tanto aquelas que são ajudadas, quanto aquelas que ajudam, que saem muito melhores do que aquelas para as quais prestam o auxílio devido, pela satisfação, pela realização interior que carregam consigo, pela oportunidade de estar sendo úteis. Então, dar apoio às outras pessoas. Isso também, através de pesquisas psicológicas que foram feitas, existe uma relação direta entre a felicidade, o nível de satisfação que a pessoa experimenta com a prática do bem, o auxílio às outras pessoas. E dá para se estabelecer uma relação. Quanto mais eu ajudo o outro, mais eu ajudo a mim mesmo, e com isso aumenta a minha satisfação, a minha alegria, a minha felicidade. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, sempre afirma o seguinte: o bem que a gente faz hoje anula o mal que a gente fez ontem. E isso nos beneficia. Porque nós, por bênção divina, não lembramos do rosário das nossas vidas passadas. Não lembramos os caminhos e descaminhos que nós trilhamos em nosso passado espiritual. E não sabemos quantas infrações da lei divina nós cometemos, quantas vezes nos afastamos da senda reta. E toda vez que nós obramos no bem, nós, de alguma forma, estamos negociando com a justiça divina, em que o bem que nós estamos fazendo vai anulando o mal que a gente, porventura, tenha feito. Né? David Niven, nesse item, ele narra o caso de Sara.
que era uma menina que apresentava muita dificuldade escolar, pensou que jamais concluiria os seus estudos e que nunca chegaria na faculdade. Os amigos se sensibilizaram com a situação dela e a apoiaram, ajudando-a com as suas leituras, porque ela tinha muita dificuldade com as leituras, nunca conseguia vencer todas. E com o passar do tempo, Sara, graças ao apoio de colegas desprendidos e desinteressados, foi a primeira oradora e aluna cega a formar-se na sua escola nos Estados Unidos e a ingressar numa faculdade, no mesmo estado, graças ao apoio recebido dos amigos, dos colegas. Então, às vezes, quando nós temos uma limitação física, existem pessoas em nosso entorno que nos auxiliam a superar essa limitação, a vencer um obstáculo que talvez para outros fosse insuperável. Mas que quando há apoio, quando há auxílio, quando há presença do anjo fraternidade, nós conseguimos galgar, nós conseguimos vencer. Então, dê apoio às outras pessoas. Quinto segredo das pessoas felizes. Procure reconciliar as pessoas. Procure reconciliar as pessoas. Essa é uma questão bem delicada e que revela muito o nosso estágio espiritual na atualidade terrena. Joana de Ângeles, em várias obras da sua série psicológica, classifica o ser humano atual como encontrando-se numa faixa de imaturidade. O homem é uma criança espiritual, afirma Joana de Ângeles, uma criança psicológica, porque lida com os problemas da vida como se fosse uma criança ante os seus problemas, né? E nada ilustra melhor do que isso a grande facilidade com que nos melindramos, com que nos magoamos, com que nos ressentimos com os nossos semelhantes. E às vezes nós presenciamos isso no nosso dia a dia, duas pessoas às vezes se agredindo, se maltratando, e às vezes nós damos uma de Pôncio Pilatos, lavamos as mãos e não fazemos nada, não interferimos. David Niven, ao descrever sobre esse segredo, ele narra um episódio de duas irmãs, uma delas se separou e a convite da outra foi morar com ela na casa dela, estava tudo muito bem, estava lidando bem com a separação, até que chegou a primeira conta de telefone, que tinha ido lá para o alto. E aquilo serviu para um desagravo, né, entre ambas, né, e que foi terminar na justiça, né. A irmã que pôs a outra na justiça ganhou a causa, mas perdeu a irmã. E os familiares que presenciaram tudo o que aconteceu podiam ter intervido e não fizeram nada, lavaram as mãos. E ali, por algo sem muita importância, muita relevância, provocou um verdadeiro racha, né, uma quebra na harmonia da família. E com certeza ambas, se não se reconciliarem ainda nesta vida, terão que vir no futuro reconciliar-se na Terra. Então é importante que nós, ao estarmos presenciando um evento que vai gerar desarmonia, que vai gerar ressentimento, que vai gerar mágoa, procuremos interceder favoravelmente, de forma a apaziguar. Nós temos que desenvolver essa capacidade, principalmente no mundo conturbado que nós vivemos, de gerenciar os nossos problemas e conseguir encontrar pontes de entendimento, de harmonização, de apaziguamento, a fim de que possamos tocar a nossa vida da melhor forma possível. Nós precisamos auxiliar na reconciliação dos outros e nós, por nossa vez, temos que aprender a nos reconciliarmos com os nossos desafetos.
Jesus já dizia, também no Sermão do Monte, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo, antes que ele te entregue o juiz, e por aí vai. Com isso, Jesus revelava de forma oculta, na sua afirmação, o mecanismo das reencarnações, esclarecendo que nós devemos aproveitar todo o ensejo que nós temos para reatarmos os laços que foram, em alguma ocasião da vida, cortados, arrebentados, de modo que não tenhamos necessidade de, no futuro, recomeçarmos o nosso trabalho e promover uma reconciliação que poderia ter sido feita ou estar sendo feita agora. Então, procure reconciliar as pessoas. Sexto segredo: goste dos animais. Esta é uma afirmação que certamente teria sido muito cara a São Francisco de Assis, que é apontado por muitos como pai da ecologia, dado o amor que ele dava não só aos seus semelhantes, mas também aos animais. É famoso o episódio do lobo de Gúbio, em que essa cidade do norte da Itália estava assolada por um lobo feroz que a todos amedrontava, e que ele, ao visitar aquela cidade, certa feita, foi alarmado com a notícia que o lobo estava se aproximando. Todos se ocultaram em suas casas, né? E ele ficou lá, recebeu o lobo e, com o poder do seu amor, né, o apacentou, o acalmou, e aquele lobo nunca mais voltou a perturbar aquele povoado. O Livro dos Espíritos nos esclarece que existe entre nós, seres humanos, animais, plantas, minerais, a natureza como um todo, relações energéticas que nós sequer imaginamos, formando uma vasta cadeia onde nós vivemos em processo de associação. E o que nós produzimos, seja no âmbito dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa fala, das nossas ações em si, repercutem nos demais. Então, nós precisamos manter uma relação positiva com tudo aquilo que nos cerca. Conta-se que Chico Xavier possuía uma horta no fundo da sua residência e que foi atacada por um grupo de formigas. E um dos seus amigos já estava pronto a lhe providenciar o veneno adequado para exterminá-los. Não, de jeito nenhum, deixa que eu vou resolver isso. E que ele foi lá para a horta, né, entrou em meditação, em oração, e começou a dialogar com as formigas, né, pedindo que elas encontrassem outro caminho, precisava daquela horta, ela era fundamental para ele, e etc. e tal. E diz que no outro dia as formigas tinham se afastado dali, encontraram outro caminho, né? Então, isso mostra que existe uma relação energética que nós não percebemos, mais profunda, com tudo que nos cerca. E nós temos que estar conscientes disso, que o meu pensamento, embora o outro não leia, em função da pouca evolução que nós já conquistamos, o outro sente. Aquele que convive comigo pode não estar lendo o meu pensamento, registrando ele conscientemente, mas está registrando inconscientemente, está sentindo o impacto do meu pensamento sobre ele. Agora imaginem só, no mundo tão hipócrita como o nosso, no mundo onde impera a hipocrisia, em que nós não gostamos da pessoa, mas estamos sorrindo para ela. Imagine se nós já tivéssemos adquirido a faculdade, como alguns já a possuem, de ler o pensamento, de se comunicar pelos processos mentais. Seria o verdadeiro caos, né? Seria com certeza a pior guerra
que começaria na face da Terra, porque a vida se tornaria insuportável. Né? E já desde do texto do Antigo Testamento, através de revelações sucessivas, está sendo avisado, está sendo profetizado acerca das funções espirituais do ser humano que serão o nosso futuro amanhã, como esta capacidade da comunicação mental, que é o nosso amanhã. Né? Daqui a um século, talvez mais, os nossos processos de comunicação terão se evoluído muito, a tal ponto de nós pressentirmos os pensamentos um do outro e nos comunicarmos dessa forma. E isso a gente pode ter ideia dentro dos nossos lares, com aqueles que nós somos mais afins. Às vezes nós pensamos a mesma coisa que o outro está pensando, mas eu ia dizer isso, mas eu pensei a mesma coisa, eu ia te ligar nesse exato momento. Né? Isso já evidencia um processo que tende a se acentuar. Então é nosso amanhã. Mas, para tanto, nós temos que fazer o nosso dever de casa, que é o principal, que é o nosso trabalho interior, que é a nossa renovação, que é a conquista da nossa felicidade. Enquanto continuarmos trazendo tristeza dentro de nós, melancolia, culpa, mágoas, ressentimentos, esses processos de espiritualização estarão anos-luz de nós, porque não teremos a maturidade necessária para lidar com essa faculdade. Isso Allan Kardec já dizia, que não se dá a um aluno de primeiro ano um professor de filosofia, porque esse não tem condições de aprender o que o professor de filosofia pode lhe ensinar. Então, da mesma forma, nós, a nossa evolução se dá paulatina, e é necessária a nossa educação interior, a nossa transformação para melhor. Então, essa revalorização dos animais também conta no nosso processo de espiritualização. No mundo onde nós ainda sacrificamos animais, onde a nossa alimentação é quase completamente baseada em carboidratos, ainda temos uma relação que peca nesse sentido com o mundo natural, né? Com o mundo animal. Embora a carne seja indispensável para nós, no momento, nós também tendemos a uma espiritualização no processo da nossa alimentação. Então, à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, essa evolução vai se refletir em todos os aspectos da nossa vida, também na alimentação e também no trato com os animais. É muito comum hoje em dia nos asilos, né, existir projetos em que se leva animais abandonados, principalmente cães e gatos, né, dos canis municipais, né, se leva esses animais até os idosos que se encontram nesses lares, que muitas vezes também foram abandonados lá pelas suas famílias, foram esquecidos lá pelos seus, e há uma troca energética muito positiva entre os idosos e os animais. Né? Quando o cachorro, sem preconceito algum, né, chega na pessoa com as suas patas, se apoia, reclamando também um carinho, e a pessoa pode retribuir aquele carinho, isso é algo muito bom, porque faz com que emerja, saia da alma o amor, o afeto, o carinho. Então, goste dos animais. 7º segredo. Tenha uma boa noite de sono. Nós espíritas precisamos repensar também o nosso sono, porque nós sabemos o que ocorre nesses momentos em que estamos dormindo, em que não cessa a atividade para nós, cessa a atividade para o nosso corpo, não para o nosso espírito, que se desprende e vai ir para os lugares que lhe interessam, né? Se é a jogatina, se é o antro da sexualidade, ele vai para esses lugares. Agora, se é a elevação, se é o estudo,
Se é o amor verdadeiro, ele vai para lugares onde ele possa encontrar isso. No Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo Espírita, no capítulo 8 da Emancipação da Alma, no primeiro item desse capítulo, há um brilhante diálogo de Kardec com os espíritos superiores acerca do sono e dos sonhos, onde ali os espíritos definem o sonho como sendo uma lembrança, ainda que mais ou menos precisa, de tudo aquilo que o espírito vivenciou, experimentou, viu, sentiu nesse estado de desprendimento parcial. Então nós temos que nos preparar para o sono, com uma leitura edificante, com uma oração, invocando a presença dos nossos guias espirituais para nos ampararem nesse momento de desprendimento. O espírito Lancelin, numa obra muito interessante, Introdução à Viagem Astral, psicografada pelo médium João Nunes Maia, fala que no mundo espiritual há uma procura muito grande de espíritos encarnados que estejam interessados em se adestrar nas técnicas de desdobramento ou projeção da consciência ou viagem astral, que também fará parte das nossas faculdades do futuro, mas que, embora os candidatos sejam muitos, falta empenho, falta comprometimento da parte destes em perseverar nos exercícios propostos. E nós precisamos aproveitar do sono a fim de nos espiritualizarmos mais. Oitavo segredo. Escolha o assunto em que pensar ao se deitar para dormir. Então não deixar a mente ao léu, porque a mente ao léu, solta por si só, é como um cavalo sem rédeas, que não se governa. Então nós precisamos direcionar os nossos pensamentos, fazer uma mentalização criativa, pensar em Jesus, pensar em coisas boas, coisas belas, coisas bonitas, que isso interferirá muito no estado do nosso sono. Nono segredo. O fim chega para todos, mas podemos estar preparados. E esta verdade parece que foi tirada de um manual espírita, né? O fim chega para todos, mas podemos estar preparados. Qual de nós aqui já está preparado para a morte? Se a morte batesse a nossa porta agora, já fizemos tudo o que queríamos fazer, já dissemos tudo o que queríamos dizer, já abraçamos todas as pessoas que queríamos abraçar, já nos reconciliamos com aquela pessoa que queríamos reconciliar, mas nunca encontramos coragem para isso. Então, esse tipo de coisa nós temos que pensar diariamente. Nós estamos preparados para morrer? Nós estamos preparados para o despertar na espiritualidade, onde isso vai nos ser cobrado, não por Deus, não por Jesus, não pelos nossos mentores, mas pela nossa própria consciência, em que se nos interrogará, não se tivemos tal carro, tal casa, tal celular, tal roupa, mas sim o que fizemos de cada uma das oportunidades que tivemos de ser útil, de fazer o bem, de amar. Então, estamos preparados para morrer, estamos preparados para desencarnar? Fica a interrogação. 10º segredo das pessoas felizes. O modo como vemos o mundo é mais importante do que o modo como o mundo é. Isso aqui é fundamental, porque nós muitas vezes colocamos os óculos do pessimismo e passamos a enxergar tudo através dessas lentes. E vemos e percebemos tudo através desse viés. Nos Estados Unidos se fez pesquisas com baralhos de cartas, as cartas tradicionais, em que se introduziram modificações nas cores das cartas, né? O paus, né, pintaram de vermelho e coisas desse tipo. E se apresentaram para várias pessoas, diferentes níveis de formação, diferentes níveis de intelectualidade, e nenhuma percebeu as diferenças, porque já introjetou que as cartas são daquele jeito e só as vê daquela forma. Então nós, muitas vezes, por força do hábito, só vemos desgraça no mundo. Até porque o que se reforça pelos noticiários, né?
as desgraças, as dificuldades, os problemas, e nós não visualizamos as coisas boas. Olha quanta coisa boa, quanta coisa bonita a horta comunitária faz para este bairro, faz para esta cidade, e quantas vezes isso aparece na mídia, quantas vezes isso é veiculado. Muito pouco. Nem 1/10 do que precisaria ser, porque isso não dá ibope, isso não dá audiência. Então as pessoas estão acostumadas às coisas ruins, à desgraça, e desacostumadas de ver uma ação nobre. Quando aparece um caso em que uma pessoa, como aconteceu esses dias, uma pessoa achou um bilhete de loteria que tinha sido posto no lixo, a pessoa foi e devolveu esse bilhete. Algo que a consciência manda fazer é visto como sendo algo extraordinário, porque parece que essas coisas perderam sentido para nós, e são coisas simples da nossa vida. Então, é mais importante a forma como nós vemos o mundo do que como o mundo é de fato. Que possamos, através dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, procurar ver a vida de uma forma melhor, de modo a aumentarmos a nossa satisfação interior e a nossa felicidade íntima, estabelecendo ela em verdadeiras bases, nas bases do nosso coração, da nossa consciência, para que sejam inalteradas. Nós agradecemos a atenção de todos, pedimos desculpa por mais uma vez ter extrapolado o horário e rogamos a Jesus que nos envolva nas suas bênçãos, depositando a sua paz sobre todos nós e permitindo que em nossa caminhada terrena encontremos em cada passo do nosso caminho um momento para nos alegrarmos e para sermos felizes. E gostaríamos de citar uma frase do apóstolo Paulo: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ainda uma vez vos digo, alegrai-vos. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe.